Minha amiga e meu amigo, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes, alega que em torno de 60 pessoas presas e perseguidos políticos que estavam sendo submetidos ao julgo desta Corte, o Supremo Tribunal Federal, em virtude dos atos de 8 de janeiro, aproveitaram a liberdade condicional e resolveram ir para a Argentina, de carro, a pé, enfim. Em torno de 60 saíram do Brasil na condição de perseguido político e foram para aquele país vizinho tentar um asilo, para que lá possa estudar, trabalhar, ter direitos, como um cidadão argentino. Haja vista que no Brasil eles sofrem uma perseguição brutal da ditadura Alexandre de Moraes barra Lula. E o Supremo Tribunal Federal resolveu, em parceria com o Ministério da Justiça do governo Lula, tentar localizar esses possíveis 60 brasileiros que estão lá na condição de exilados políticos. Ou melhor, estão lá na condição de solicitante de asilo político, que ainda não foram atendidos em seus pedidos, se é que fizeram. 60. O governo Lula veio a público dizer que vai fazer contato com o governo do Javier Milei, presidente da Argentina, para que possa extraditar esses brasileiros. A ministra da Justiça do governo argentino falou que não fez nenhum contato com o brasileiro e que a fala do governo brasileiro nesse sentido é apenas peça de propaganda, que eles querem ver o processo para analisar o que há de ser feito. A questão é a seguinte: todos sabemos que essas pessoas que aproveitaram esse momento para autocezilar na Argentina, se é que assim o fizeram porque aqui estava sendo submetida a um julgamento injusto, perverso, desumano e cruel. Muitas dessas pessoas sequer tiveram perto dos prédios que foram reprovavelmente depredados, a sede dos três poderes. E mesmo assim, essas pessoas estavam pegando 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Coisa que nenhum narcotraficante estava pegando aqui no Brasil. Muito pelo contrário, a gente estava vendo alguns deles sair pela porta da frente dos presídios, por ordem judicial, e tendo os seus instrumentos de trabalho, de prática criminosa, sendo devolvidos, como foi o caso da devolução do helicóptero do narcotraficante André do Rep. E essas pessoas, a injustiça contra elas é tamanha, o julgamento é tão perverso, que não é preciso ser jurista para perceber que algo de errado se encontra nesse tramitar. Basta saber que nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado. Assim sendo, deveria ser julgada numa instância inferior e não no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Essas pessoas sendo julgadas e condenadas na última instância, pergunto, vão recorrer a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes, que aplicou de maneira estranha e questionável as condenações? Então está tudo errado, aos meus olhos de leigo, não está legal. Essas pessoas foram para a Argentina pleiteando, estão pleiteando junto ao governo daquele país o seu asilo político, para que possam lá trabalhar, estudar, ter direito à saúde, produzir, coisa que aqui no Brasil eles não vão conseguir mais enquanto durar a ditadura Lula barra Moraes. Pelo que a gente conhece, o presidente Javier Milei, de direita conservadora, averso à tirania, amante da democracia, dificilmente ele vai entregar esses brasileiros para a ditadura lulista que impera no Brasil hoje. Dificilmente.
E digo mais, todo e qualquer brasileiro que nessa situação estiver, for buscar abrigo lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, melhor dizendo, é bem provável que o governo aceite. E é pouco provável, quase zero, não posso cravar em zero, que dificilmente esses brasileiros serão deportados. Esse mesmo governo, senhoras e senhores, esse mesmo governo que quer a todo custo a deportação de brasileiros sabidamente inocentes ou que não deveriam, pelos seus atos, pegar uma pena tão perversa e pesada, esse mesmo governo foi o que deu guarida ao Cesare Battisti, um terrorista italiano que tirou a vida de 4 pessoas. Enquanto o governo Lula esteve no poder, ele ficou aqui, no bem bom, tendo a guarida, protegido pela esquerda. Bastou o governo mudar, bastou a eleição dar Bolsonaro como vencedor para que Cesare Battisti fugisse do Brasil indo para a Bolívia. E lá, o governo da Bolívia acabou o prendendo e o entregando para a autoridade italiana. Então, por aí você vê que essa gente não é séria. O que eles querem fazer com os brasileiros é aquilo que o Lula falou, extirpar os bolsonaristas. Querem humilhar, processar, botar na cadeia. Fato é que nós vivemos uma ditadura, sim, perversa, tirana, capitaneada por Lula e Alexandre de Moraes. O que nos conforta é saber que toda ditadura tem o seu final, não é para sempre. E tem uma notícia em andamento que vale a pena ressaltar. Está ganhando força no Congresso Nacional a PL, projeto de lei que trata da anistia dessas pessoas que foram julgadas e condenadas de uma forma um tanto quanto estranha e condenável e questionável pelo Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu sempre falo e faço questão de repetir aqui. Aonde há covardia, o caminho é a anistia. Lá na Argentina, tem um jornalista da UOL, um jornalista do site de notícias, ou site de fofocas, UOL, que foi para aquele país para tentar localizar esses brasileiros e dedurar para as autoridades do Supremo Tribunal Federal e o governo do PT. Olha só ao ponto que chegamos. A gente viu muito isso na Segunda Guerra Mundial, onde os dedos duros entregavam a posição, a localidade dos judeus para as autoridades nazistas, para fazer o que fizeram. E a coisa está se repetindo no Brasil. Jornalista do UOL está na Argentina com a missão de identificar, localizar e dedurar esses brasileiros. Olha ao ponto que chegou. Mas voltando a falar da PL, da anistia, que venha, é muito importante para dar um basta nessa bagunça. Ditadura, nunca mais. E repetindo, aonde há tirania, a tirania, a solução é anistia.